A presença dos portugueses na América no século XVI se faz em meio a um contexto de expansão da Europa que também traz outros europeus ao continente americano. Além dos espanhóis, desde o século XVI, há incursões com alguma frequência dos franceses, progressivamente dos ingleses. No século XVII, conforme nós veremos em outra ocasião, aqui numa outra aula do curso, no século XVII, contudo, entram os holandeses nessa competição internacional. Bem, essa presença, então, de espanhóis e de franceses, já nos primeiros anos do século XVI, nessa porção que será finalmente colonizada posteriormente pelos portugueses, nessa porção da América, explica, então, justamente o desenvolvimento dessa presença dos portugueses, numa fase inicial para uma fase posterior. É só na segunda metade do século XVI que nós podemos falar efetivamente em colonização portuguesa da América. Até então, não há colonização. Até então, há uma presença de outro tipo. A presença dos portugueses obedece a outras demandas que não as demandas da montagem de um sistema colonial. Isso não quer dizer que o Brasil tenha ficado abandonado pelos portugueses durante algumas décadas. A ideia de abandono pressupõe a ideia de colonização. O anacronismo aí consiste, então, em atribuir já uma lógica ou uma evidência colonizadora no começo do século XVI, quando, na verdade, esse ímpeto colonizador é posterior. Nós não entendemos, então, a história dos primeiros anos dos portugueses na América, no século XVI, se nós insistirmos na inevitabilidade da colonização da América. Essa colonização, repito, virá depois, o que significa que no início não havia intenção. Não havia intenção por quê? Porque, afinal de contas, as novas terras, à medida em que vão sendo pensadas justamente como novas, já me referi a isso no nosso encontro anterior, quer dizer, a ideia de descoberta da América pelos europeus enseja a própria ideia de invenção da América. O que é a invenção da América? É o processo de incorporação do continente americano à visão de mundo europeia, né? Isso foi alvo de uma investigação, enfim, um livro clássico do historiador mexicano Edmundo O'Gorman, chamado A Invenção da América. O Edmundo O'Gorman, então, trabalha com a ideia dessa incorporação de uma novidade, de um componente novo nessa visão de mundo europeia, que é o continente americano. A descoberta não é um dado objetivo, não é um dado empírico imediato. Descobrir, do ponto de vista europeu, significa se acostumar com uma ideia, significa, então, gestar essa incorporação da América a essa forma com que os europeus pensavam o mundo, porque até então essa forma tinha 3 grandes continentes: Europa, Ásia e África. Esse processo, então, né, de incorporação da América a essa visão de mundo europeia, tem nos seus primeiros anos um ímpeto que não é um ímpeto colonizador. O que essas novas terras ofereciam de interessante aos portugueses, além de um meio de caminho, na rota entre Portugal e a Índia? Porque foi justamente isso que trouxe a frota de Cabral ao Brasil, né? Então, o Brasil conforme também mostrei na aula passada, se vocês estão lembrados daquele mapa mundi, com algumas correntes marítimas, com correntes de vento, né? O Brasil é quase que uma parada natural nessa rota no final do século XV, no começo do século XVI, entre Portugal e a Índia. É mais ou menos natural, então, cruzar, né, o Oceano Atlântico numa diagonal, né, em direção ao sul, em direção ao oeste, né, chegando próximo ao Brasil para pegar, então, as correntes num sentido diagonal, aí já
para leste, também para o sul, até cruzar o Cabo das Tormentas e chegar ao Oceano Índico. Essa é uma rota normal, essa é uma rota, então, que os portugueses descobrem, que eles aprendem a manejar, né, já desde o grande feito de Bartolomeu Dias, que cruzou, então, o Cabo das Tormentas no ano de 1487, franqueando o caminho para a expedição de Vasco da Gama, de 1497 a 1499. O que oferecia, então, essa terra a esses europeus, né, oferecia de imediato um elemento da paisagem, né, de valor. Árvores. Essa espécie conhecida como pau de tinta ou pau-brasil, da qual já se conhecia uma variante no norte da África. Uma árvore da qual podia se extrair, então, boa madeira para a fabricação de barcos, para a fabricação de caixas, para a fabricação de móveis. Mas também uma árvore que poderia fornecer um corante, né? Esse corante de que necessita, então, uma indústria têxtil do norte da Europa, sobretudo na região da Flandres, que é a atual Bélgica. Com, então, o valor mercantil desse corante extraído dessas árvores, que os portugueses encontram já desde as primeiras incursões aqui a esse novo continente, o Brasil está potencialmente incorporado a um sistema mundial em formação. Segundo Wallerstein, as colônias serão incorporadas, as colônias de Portugal serão incorporadas a esse sistema mundial na condição de periferia. É uma região que ele define como sendo uma região típica da conformação desse sistema mundial em formação, né? Como quer que seja, a periferia não está para além do sistema, não é algo que não esteja dentro do sistema, é uma parte do sistema. Independentemente, então, de referendarmos essa posição historiográfica, esse modelo interpretativo, a América portuguesa, desde cedo, ela se conecta de maneira estável, de maneira regular, com essa Europa em expansão, né? Bem, mas além disso, né, quer dizer, dessa presença casual, existe uma competição por esse produto, né, pelo corante, pela madeira. Desde o começo do século XVI, os franceses também estão de olho nessa possibilidade aberta pela descoberta dessa porção meridional desse grande continente americano, né? Nós não sabemos exatamente quando foram criadas as primeiras feitorias de pau-brasil, né? Em 1502, 1503, provavelmente as principais feitorias portuguesas de pau-brasil já existiam na América, sendo elas Igaraçu, atual Pernambuco, Porto Seguro, atual Bahia, e Cabo Frio, atual estado do Rio de Janeiro. Essas são as três primeiras importantes feitorias de pau-brasil. Mas desde 1503, 1504, os franceses também estão presentes nesse tipo de exploração, embora os registros sejam escassos, tanto das feitorias portuguesas quanto das feitorias que não são exatamente feitorias, já vou explicar a modalidade encontrada pelos franceses para explorar, né, esse pau-brasil, mas essa presença dos franceses já se faz, enfim, aí desde 1503, 1504, né? Nesses anos, aqui esteve na América, né, uma expedição francesa chefiada por Paulmier de Gonneville. Dessa há alguns registros, embora poucos. Em 1511, os registros da nau Bretoa portuguesa nos legaram uma boa parte do manancial de conhecimentos, de informações, né, qual nós dispomos acerca de como os portugueses então exploravam essas feitorias. Seguramente os franceses voltariam em outras ocasiões, em 1526, em 1531, já enfrentando aí as expedições guarda-costas dos portugueses, né? As mais conhecidas, chefiadas por Cristóvão Jacques, a despeito desse nome, né, esse sobrenome francês, a serviço de Portugal. São expedições, então, que visavam assegurar o controle dessas regiões de exploração de pau-brasil pelos portugueses contra os franceses. Esse acirramento, então, da competição por essa potencialidade da nova terra em torno do pau-brasil, né, matéria-prima, então, para a construção e também matéria desse corante,
né, enfim, que tem a ver com essa indústria têxtil do norte da Europa, uma indústria em crescimento, essa competição, ao se acirrar, ela cria uma demanda por uma colonização, isto é, por uma presença mais ostensiva, mais estável e mais regular dos portugueses na nova terra, daí então a tentativa do regime de capitanias hereditárias na década de 1530. Antes de falar das capitanias, no entanto, falemos um pouco mais do pau-brasil. Como os portugueses organizavam essa exploração? Como era uma feitoria? Basicamente, a feitoria é um entreposto, é um enclave português, um enclave costeiro, né, no qual um feitor, isto é, um funcionário da coroa, ou então um súdito da coroa que recebe uma concessão, né, para organizar essa exploração. Esse sujeito, então, é encarregado de estabelecer negociação com as populações indígenas, né, de organizar, então, o trabalho desses indígenas, de derrubada das árvores, organizar o estoque das toras de madeira, né, até que venha um carregamento, que vem de quando em quando, vem lá o carregamento de Portugal, e organizar também, lógico, o carregamento do próprio barco, fazendo um controle disso tudo. Então o feitor conta com a assistência de 1 ou 2 funcionários que fazem então esse controle, né, dessa mercadoria e do seu embarque. Frequentemente, esses enclaves comerciais são também enclaves militares, porque afinal de contas, o seu sucesso depende de um estabelecimento de relações amistosas, de relações positivas com as populações nativas. Essas populações nativas não apenas fornecerão, então, as toras de pau-brasil, como também fornecerão o trabalho, porque não se usa animais de tração, animais de carga. E os portugueses, assim como os franceses, desconhecem quase que por completo o território. A presença, durante muito tempo, dos europeus na América do Sul será uma presença basicamente costeira, né? Se embrenharão muito pouco pelos sertões. Nos anos de pau-brasil, nos anos iniciais, então, dessa exploração de pau-brasil, o trabalho e as relações com as populações indígenas é a condição sine qua non do sucesso desse empreendimento. São, então, frequentemente, esses enclaves comerciais também fortificações militares, ou estão criados muito próximos a fortificações militares, porque a existência deles é constantemente ameaçada, seja pelas incursões do inimigo, no caso francês, em relação ao português ou vice-versa, seja em relação às próprias populações com as quais não se tem estabelecido relações positivas, desculpa a redundância, em prol dos interesses mercantis dos portugueses. Os franceses, ao que tudo indica, não criavam enclaves, ou seja, eles não se fincavam à terra. Preferiam transformar os seus barcos em feitorias improvisadas durante algumas semanas, sem que essa feitoria, então, tivesse a base territorial que tinham as feitorias dos portugueses. Organizavam, então, do próprio barco o contato com as populações nativas, né, a extração desse pau, o carregamento e as relações de escambo, quer dizer, essas relações que faziam, então, as populações indígenas se interessarem em vender o seu trabalho, a sua força de trabalho, né, aos portugueses e aos franceses. O escambo, isto é, a troca do trabalho indígena por mercadorias ou quinquilharias, isto é, artefatos sem grande ou praticamente nenhum valor comercial para os europeus, é chamado tradicionalmente de escambo. Há frequentemente uma interpretação etnocêntrica equivocada em torno dessas relações. Os portugueses e os franceses não estavam enganando as populações indígenas. Estavam enganando do seu ponto de vista exclusivo, isto é, a oferecerem mercadorias de baixo ou nenhum valor mercantil em troca de algo que tinha muito valor, que era a força de trabalho dos indígenas e as toras de pau-brasil. No entanto, do ponto de vista indígena, né, esse era um negócio interessante, ou pelo menos foi um negócio interessante para aqueles grupos indígenas que durante algum tempo se dispuseram a participar desse escambo, né? Seria então um equívoco por cortar a história, segmentando-a, né, tomando-a de um ponto de vista único e não
do conjunto dos pontos de vista efetivamente incluídos nesse fenômeno, considerar o escambo como uma trapaça dos europeus em cima das populações indígenas. Ora, as populações indígenas não estavam interessadas em mercadorias, isto é, em bens de valor mercantil. Estavam interessadas naquilo que os portugueses ofereciam por algum motivo, né? Assim, por algum motivo, era uma relação consensual das duas partes. Essa consideração, então, do escambo como uma trapaça, que é uma concepção vulgar, né? Uma consideração para além, digamos, do conhecimento acadêmico. Dificilmente a gente encontra isso nos historiadores hoje em dia, mas é muito comum as pessoas pensarem, né, essa fase da colonização, ou melhor, da presença portuguesa na América, antes do início efetivo da colonização, essa fase do pau-brasil, como sendo uma fase aí na qual as populações europeias enganavam as populações indígenas. Tá claro isso, pessoal? É necessário, então, se desvencilhar de um olhar excessivamente parcial. Embora, claro, o processo de colonização, a própria história dessa expansão material e cultural da Europa, que é o que nós estamos estudando aqui nessas aulas ao longo desse curso, seja um processo fortemente eurocêntrico. Porque, afinal de contas, é a Europa que se expande e não outras sociedades, e não outros continentes. De todo modo, né, esse olhar etnocêntrico deve ser confinado àquilo que ele é efetivamente capaz de explicar. Quer dizer, não se tem condições, no início do século XVI, né, de estabelecer qual é a melhor forma, isto é, a mais rentável, ao mesmo tempo a mais segura do ponto de vista material, de explorar o pau-brasil, né? O processo colonizador, já desde antes, o próprio processo de reconhecimento desse continente, né, é um processo de tentativa, é um processo de erro, né? É aquilo que um importante historiador, Luiz Felipe de Alencastro, chama de aprendizado da colonização. Isto é, ninguém tem a cartilha de como fazer essas coisas, né? Essas populações europeias, esses grupos europeus, claro, a partir de certos pressupostos, a partir de certos interesses, de certos valores, né, eles tentam, eles experimentam as coisas, né, mas os dados não estão disponibilizados desde o início, isto é, que forma de exploração do pau-brasil será mais rentável e será mais segura. É tentativa. Posteriormente, observando esses fenômenos, ainda que sejam pouco estudados, ainda que haja pouca documentação a respeito deles, autores como Marchand podem então afirmar que os portugueses foram mais bem-sucedidos do que os franceses. Mas ninguém tinha certeza de que seria assim.